Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Meu nome é Michele, eu tenho 34 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Eu vim falar um pouquinho sobre a vida na divina vontade. Como eu vivo, né, isso na prática, no dia a dia. Eu conheci os escritos da Luísa tem mais ou menos 1 ano. Eu era uma pessoa totalmente fora da igreja, tudo assim. Eu era católica, mas aquele católico que não praticante. E aí quando eu conheci os escritos da Luísa, já estava há um tempo, acho que mais ou menos 1 ano, que Nossa Senhora tinha me chamado, né, para ficar mais pertinho dela. Eu sempre tive uma devoção por Nossa Senhora, mas aquela devoção, como diz o São Luís Maria, ele tem os tipos de devotos, né? Eu era daquele tipo de devoto que de vez em quando rezava uma Ave Maria e tudo, mas essa devoção foi muito útil, né? Eu estava sempre, eu estava como se eu tivesse, eu imagino assim, a alma em pecado, né? Que eu vivia em pecado mortal. Vivia atolada nos vícios, todos os tipos de vícios. É como se eu estivesse numa cadeia, numa prisão, totalmente no escuro. Mas a cadeia estava com a porta aberta. E eu não sabia. E tinha uma luz. Nessa porta, nessa fresta, né, da porta saía uma luz. E eu de vez em quando olhava para essa luz. Mas o inimigo da nossa alma e a nossa vontade humana, a nossa inclinação para o mal, junto com o inimigo, me distraíam muito dessa luz. Me deixavam totalmente... o inimigo sabe quais os vícios, né, que a gente tem, e ele está sempre nos sugerindo as coisas que a gente gosta, que eu gostava. E aí essas coisas me distraíam totalmente dessa luz de Deus. Mas essa luz estava lá, e de vez em quando eu olhava para ela. Até que um dia eu cheguei mais perto da luz, né? Porque o vício vai te cansando. A nossa alma tem um fogo, uma chama que sempre busca por felicidade, por amor, o amor verdadeiro que é Deus. Isso nunca vai se apagar. Essa busca pela felicidade verdadeira, pelo amor verdadeiro. É uma chama que está lá que, por mais que ela esteja abafada pelo vício, pelo pecado, ela não se apaga, que é um fogo sagrado e não se apaga. Como o fogo sagrado que Jesus cita na Bíblia, o fogo sagrado que foi escondido lá pelos... Eu não sei contar a história direito, não li a Bíblia toda, mas o pouco que eu sei que Jesus fala na Valtorta, sobre o fogo sagrado que foi escondido e tinha lodo em cima do fogo sagrado. E mesmo assim ele não se apagou, né? E aí esse fogo sagrado tem na nossa alma, que é o fogo do amor de Deus. Ele não se apaga. Estava abafado. E aí eu fui chegando mais perto dessa luz e eu comecei a rezar o rosário todos os dias. Eu vi um vídeo do Frei Gilson falando sobre o rosário, nessa época eu estava com muito medo, eu tinha sempre muito medo do mundo espiritual, de espírito maligno, de Satanás, essas coisas, eu tinha muito medo. E aí, por causa desse medo, eu comecei a rezar o rosário. Então eu fui atraída para mais perto de Deus por causa de medo do demônio, né? Eu estava totalmente afundada nos vícios, mas eu tinha medo do demônio. E aí eu comecei a rezar o rosário, porque o Frei Gilson ele estava meditando o livro
a Virgem Maria e o diabo nos exorcismos. E aí ele falava do poder do rosário contra o inimigo. Eu falei, eu vou começar a rezar o rosário porque eu tenho muito medo. Comecei a rezar o rosário e fui perseverante, né? Deus me deu essa graça de perseverar rezando o rosário todos os dias. E aí eu tava rezando e fui chegando mais perto da luz. Comecei com as orações, com a oração vocal do rosário e fui chegando mais perto da luz, mais perto. Aí me consagrei a Nossa Senhora pelo método do São Luís Maria Grion de Montfort, a consagração. Fiz a consagração e já comecei a participar de missa todo dia, missa diária. E aí veio a pandemia. Quando eu estava participando da missa diária, que eu estava assim, achando que eu tinha chegado num paraíso. Que eu já tinha conseguido me livrar dos vícios, já dos pecados mortais. Eu fazia confissão praticamente todo mês eu me confessava. E já estava assim, mais certa de que não queria mais pecar, não queria mais viver naquela prisão. Já tinha visto o jardim que estava em volta, né? Como se eu imagino a alma em pecado. Como assim, uma alma que está numa prisão, num quartinho bem escuro, presa, a porta aberta. E quando ela consegue abrir a porta, ela vê um paraíso. Quando ela se liberta do pecado, ela está lá dentro do paraíso. De um jardim lindíssimo. E ela nunca mais quer voltar. É o castelo interior da Santa Teresa, que ela fala, nossa alma é um castelo. Quando eu consigo entrar lá nesse castelo, eu não quero, e eu vou entrando cada vez mais. Aí chegou a pandemia. Fechou as igrejas, e ia fechar as igrejas. Quando falou que ia fechar as igrejas, eu chorei muito. Porque eu falei, eu não acredito que eu vou ficar sem Eucaristia. Pra mim era o céu, era tudo. Já tinha chegado no máximo que eu poderia chegar na minha vida espiritual, era rezar o rosário e participar da missa diária e confissão mensal. Pra mim era o máximo que eu podia chegar. E aí, acho que uma das últimas confissões que eu fiz antes da pandemia, um padre, um sacerdote bem idoso, ele falou para mim, quando eu confessei, que eu já estava assim, fazendo uns exames de consciência, uma confissão assim mais profunda, sabe? Assim, eu estava buscando mesmo, examinando a minha consciência para ver o que tinha lá ainda de pecado, porque eu queria lavar realmente a minha alma, confessar tudo, e eu ficava remoendo o passado. Eu sei que depois eu descobri que o padre falou pra mim, não, você não precisa ficar remoendo o passado, porque você já confessou, já esquece, Deus já te perdoou de tudo. Aí, mas numa dessas confissões, ele falou assim, esse sacerdote falou, não era sempre o mesmo, esse falou assim, todos são convidados por Deus a buscar a santidade. Aí eu achei incrível aquilo, porque até então eu achava que a santidade não era para todo mundo, que a maioria de nós, que a grande maioria, ia viver assim, rezando o rosário, que era o máximo que eu podia fazer aqui na terra, rezar o rosário para salvar a minha alma, para não cair em pecado de novo, confessar e participar da missa diária. Para mim era só isso que tinha. Aí quando ele falou de santidade, eu falei, nossa, como assim? Eu posso ir além do que eu estou fazendo? Existe ainda mais coisa, não é só rezar o rosário, participar da missa todo dia, né? Me despertou para buscar a santidade. E aí eu comecei a chorar quando eu vi que não tinha mais missa, que eu não ia ter mais missa, que não ia ter Eucaristia. Aí eu viajei, que eu estava com a viagem marcada, e lá nessa viagem eu estava vendo um vídeo, e aí no vídeo falava assim, por que as igrejas vão fechar? Jesus revelou para uma mulher há muitos anos. Por que as igrejas fecham? Porque ele permite que as igrejas sejam fechadas. Aí ele falou da Luísa Picarreta. E eu fui pesquisar. Eu achei interessante, me chamou a atenção. Tudo o Espírito Santo, né? Te conduzindo. Me chamou a atenção o nome da Luísa Picarreta. Eu fui procurar. Aí achei o site da Rede Século XXI. Fui fazer. Aí vi as horas da paixão. Achei lindo as orações das 24 horas da paixão.
li um pouco os trechos que tinham lá sobre o fecho da criação. Eu achei lindo, lindo, fiquei encantada, assim, foi amor à primeira vista, né, digamos assim. Aí eu li o que tinha lá, mas continuei com sede. Eu li aquilo e falei, nossa, que incrível, eu quero ler tudo. E aí não achava, fui pesquisar na internet, eu não achava. Ah, mas quando Deus vê uma alma procurando pela divina vontade, procurando pelos escritos da Luísa, com essa sede de conhecer a divina vontade, de entender para que veio para esse mundo, com vontade de encontrar esse tesouro, Ele te mostra, e Ele me mostrou onde eu encontraria esses escritos. E aí foi uma coisa assim sobrenatural. Como eu achei os escritos da Luísa, eu estava pesquisando, não encontrava na internet os livros. Aí eu sonhei com depois que eu cheguei de viagem, depois de um tempo, eu sonhei com um padre daqui de Brasília, falando comigo, suporta as demoras de Deus, é assim mesmo, suporta as demoras de Deus. Eu tava falando com ele no sonho, conversando bastante com ele, pedindo um conselho, e ele falou, suporta as demoras de Deus, tem paciência. Aí quando eu acordei desse sonho, no sonho eu vi uma tela assim de celular, não lembro se era a Secretaria Divina Vontade, mas tinha Divina Vontade, um grupo de WhatsApp. No meu sonho apareceu o grupo do WhatsApp e esse padre falando, suporta as demoras de Deus. Aí eu acordei e falei, nossa, que sonho, né? Tão real, assim, nunca tinha sonhado desse jeito. Interessante esse sonho. Aí eu peguei meu celular, abri o YouTube e tava um vídeo assim, falando da divina vontade. Eu não lembro se era um padre falando da divina vontade. Nesse vídeo, nos comentários, tinha um comentário da Aline. A Aline falando assim, eu vivo na divina vontade, eu tenho os escritos, já traduzi os 36, acho que ela não tinha traduzido os 36, eu tenho os escritos, me chama. Passou o telefone dela, na hora eu peguei o telefone dela, mandei mensagem. E ela me adicionou no grupo, eu falei, nossa, que incrível, foi Deus mesmo que me mostrou através do sonho, onde eu encontrar os escritos, e esse grupo realmente existe. Aí, no mesmo dia, uma amiga minha me mandou um vídeo de um padre falando que ele sofria muito, que ele tinha câncer, que ele sofria muito, e ele super feliz, e ele estava com câncer. E ele falando assim, olha, o segredo de viver dessa felicidade dele era que Jesus tinha mostrado para ele uma palavra da Bíblia, que ele lia todos os dias essa palavra, todos os dias, que essa palavra alimentava a alma dele, e ele era super feliz só lendo essa palavra todo dia. É claro que a palavra de Deus transformando ele, né? E aí foi entendi de onde tinha vindo essa frase, suporta as demoras de Deus. Porque eu não conhecia a Bíblia muito. Eu não li, eu tinha acabado de me converter. Era a passagem de, acho que era Eclesiastes 2:20, se eu não me engano, que fala assim, se te dispuseres ao serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Pois é no fogo que se conhece que o ouro é testado no fogo, né? Assim é a alma testada. E já começando a falar da divina vontade, de purificação, uma palavra totalmente coerente com quem vai buscar a santidade. E aí eu comecei a ler, fiz os 31 dias com Maria, e já tem um ano que eu fiz mais ou menos um ano que eu fiz os 31 dias com Maria, que eu tô lendo os livros do céu. Ainda estou no volume 6, porque eu leio, né, cada dia eu leio um pouquinho, eu faço as meditações, e eu não fico, eu não tenho muito tempo, né, mas eu não li só só até o volume 6, já li outros trechos do livro do céu. E é uma vida maravilhosa, viver na divina vontade, entregar sua vontade para Deus, não querer fazer sua própria vontade, viver totalmente entregue, confiante em Deus, porque é isso que é viver na divina vontade.
É confiar plenamente em Deus, é ter uma certeza tão grande do amor de Deus, é não duvidar. Não duvidar, mesmo que eu faça algo errado, assim, né? Imperfeito, eu nunca fico me sentindo assim culpada, e aí eu me afasto de Deus por causa disso. Tudo que eu faço, mesmo que eu erro, a gente se sente assim muito criança. Eu me sinto uma criança, muito criança. Tudo que eu faço mesmo que eu faça algo imperfeito, eu sempre estou em paz. É uma paz assim constante, independente do que aconteça. E aconteceu várias coisas durante esse tempo, ainda acontece. Aceito tudo e estou muito feliz, independente do que estiver acontecendo no dia. Da dificuldade que eu estiver passando, né? Eu aceito tudo. A vida, quando a gente fala assim de cruz, aí Jesus fala muito sobre a cruz e tudo. Quando a gente fala de cruz, não é só que Jesus fala assim, carregar a nossa cruz e tudo. É a vida, é aceitar tudo que acontece no seu dia. Não é só, a cruz não é só que Jesus vai te dar, você vai ter os estigmas nas mãos, você vai sangrar a sua mão, é isso que é o sofrimento de Cristo, não. Carregar a sua cruz é aceitar. Aceitar o seu emprego, aceitar a sua família, aceitar o seu corpo, aceitar a sua vida como ela está, como ela é. Porque tudo que acontece é permitido por Deus. Então, do jeito que você está hoje, aonde você está hoje, é a vontade de Deus. Ele quis que você estivesse aí, nesse local, nesse trabalho, com essa família, com essa pessoa. É você aceitar a sua vida, aceitar tudo que Deus permitir que te aconteça e entender o que é esse sofrimento, o que é o sacrifício. Então, nessa caminhada com Jesus, lendo o livro do céu todos os dias, é o caminho para chegar na santidade. Na santidade da santidade. É receber, voltar, como diz o título. O título do livro do céu, e o subtítulo como a alma retornar ao estado primordial da criação, o retorno da criatura ao estado primordial da criação. É isso, é viver a santidade das santidades. Então é maravilhoso. Deus não poderia dar uma graça maior para a gente, para o ser humano. É o presente dos presentes, é o dom dos dons, a santidade das santidades. É tudo o que a gente busca. A nossa alma busca a felicidade plena. A felicidade plena é viver na divina vontade, é viver conforme Deus pensou pra gente. A gente só é feliz quando a gente vive exatamente conforme o que Deus planejou para a nossa vida. E Ele planejou assim, que a vontade dele reinasse na vontade humana. É a vontade divina que tem todos os bens, a felicidade, o amor, tudo que a gente precisa. Amém, Fiat?